Fala, turma. Vamos falar hoje aqui do HFOF11, um fundo de fundo. Para quem me acompanha há mais tempo lá no Instagram, sabe que eu não gosto dos fundos de fundos. Inclusive, eu já tive o HFOF lá em 2018, quando eu comecei a investir, 18 para 19, seguindo ali algumas ideias de alguns influenciadores da época, de analistas da época, que falavam da diversificação que um fundo de fundo ele traz para a carteira do investidor e tudo mais, e eu ainda 17 para 18 ali, eu ainda não entendia muito bem como funcionava os fundos imobiliários. Né? Comecei a investir em 16, mais em ações, 17 eu estudei bastante, 18 comecei então a focar em fundos imobiliários e aí fui começando por um fundo de fundo. Mas foi questão de um ano aí, me dedicando aos estudos, que aí eu entendi que não, peraí, isso aqui não entra para a minha carteira, para os meus objetivos, tá? E aí eu vou falar desse fundo imobiliário aqui e vou dar um panorama geral ali do porquê que eu entendo que os fundos de fundos, eles com o tempo vão acabar. Isso aqui para mim, ele vai mudar para um hedge fund, o que não vai mudar muita coisa também em questão de trazer resultado para os cotistas, mas para quem busca de repente aí um ganho de capital no médio prazo, pode fazer sentido e eu vou explicar mais isso nesse vídeo aqui, tá bom? E antes de mais nada, deixa eu só falar aqui a respeito do meu grupo fechado. Eu tenho um grupo fechado, onde eu faço o acompanhamento de 41 fundos imobiliários. A ideia lá naquele grupo é acompanhar os fundos imobiliários da carteira dos clientes, tá? Então eu sempre escrevo um relatório, todo domingo, atualizando os fundos imobiliários da carteira de cada cliente lá dentro. E vocês assim não precisam ficar lendo esses relatórios, além, claro, de gravar vídeos exclusivos lá para o pessoal do grupo, tá? Estou deixando um link aqui, que é o link do meu WhatsApp, para vocês me chamarem se tiver interesse em participar do grupo. Há uma mensalidade de R$ 79,90, não tem plano anual, você paga um mês, não gostou, viu que não é interessante, você sai e eu não vou te perguntar nada, tá? Se tiver interesse, basta me chamar aqui através do link que está na descrição, tá bom? Então vamos falar aqui do HFOF11. E antes de mais nada também, né? Deixa eu te pedir aqui para curtir o vídeo. Eu não tenho esse costume de ficar pedindo para curtir o vídeo aqui, mas isso ajuda o canal a crescer, ajuda a mostrar para o YouTube que os vídeos são importantes. Eu comecei a gravar vídeos aqui para o YouTube mais recentemente, o canal já tem mais tempo, mas eu comecei a gravar só esse ano mais recentemente para o YouTube. Então o canal vai crescendo devagarinho e eu peço então que, se possível, você curta aqui o vídeo, tá bom? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha no panorama aqui geral do fundo. Cota patrimonial caiu bastante, né, de 68,39, e isso para um fundo de fundo já é esperado, inclusive o gestor ele deixa aqui, né, reforçamos que a cota patrimonial de um fundo é atualizada a mercado diariamente pelo valor de mercado de papéis que compõe o portfólio. Então, cai lá no portfólio do fundo, naturalmente o fundo vai sofrer aqui também, né? Então isso faz parte, só que não deixa de ser uma atenção, né? Um VP aqui que já passava dos 100, e hoje é a 68,39, né? A cota mercado, acho que negocia até um pouquinho mais que isso, 55,04. Deixa eu ver aqui, 55,25, está ali, né? Nos R$55, né? Então tá bom. Aqui tem a questão do macro, que o gestor traz e tudo mais. Aqui tem algumas questões de rendimento, né? O fundo botou aqui que ele pretende entregar 0,56 cotas ao longo dos próximos meses, já que um fundo de fundo, para ele manter o recorrente é um pouco mais difícil, já que ele recebe de outros fundos imobiliários, nesse momento ele não consegue ter ganho de capital, e aí dificulta aqui um pouquinho manter uma recorrência, mas a gestão informou que para os próximos meses, quantos meses? Não sei, eles não informam aqui, apenas para os próximos meses, 0,56 eles conseguem pagar. Aqui tem a questão de movimentações que o fundo fez, né? Ele movimentou aqui 14 milhões, 9 milhões em compras e 4 milhões em vendas, né? É um cenário ruim, na verdade, para os fundos de fundos conseguirem fazer movimentações com a queda, né, na carteira dos fundos imobiliários que eles têm em carteira. Mas no caso do HFOF, a situação é até pior, né? Até ruim, eu já vou falar mais disso quando a gente olhar para a carteira desse fundo imobiliário. Aqui tem uma questão do retorno, desde o início que o fundo ele traz. Aqui menor dependência de ganho de capital. O fundo está trazendo aqui como é que está a situação do fundo. Desde 21, o mercado de fundos imobiliários se mostrou desafiador para os gestores de fundos, uma vez que os preços descontados dos muitos FIs dificultaram a realização de lucro. Sendo dessa forma, o que o fundo tem entregado aqui aos cotistas é resultado recorrente. Aqui no primeiro semestre de 25, até o momento, eles não conseguiram ter ganho de capital. A gente vê que de 21 para cá é bem pouquinho o ganho de capital que o fundo tem, né? Consequentemente, o dividendo é menor. Dividendo é menor, já sabe, né? A cotação cai e no caso ainda de um fundo de fundo, o valor patrimonial do fundo vem caindo junto, né? Vamos lá, né? Aqui o fundo ele traz
algumas questões, e eu vou falar de cada uma delas aqui, sobre por que investir em fundo de fundo. O investimento em fundo de fundo imobiliário possui diversos diferenciais, dos quais destacamos, entre outros, a gestão de uma equipe profissional especializada, que realiza as análises e negociações dos ativos. Vamos lá, né? Se você se dedicar a estudar um pouquinho os fundos imobiliários, com o maior respeito do mundo aos profissionais que estão aqui, certo? Certificados e tudo mais. Mas dá para investir numa carteira bem tranquila de montar uma carteira para você individualmente, né? Então, assim, a gente já viu muito profissional fazendo besteira, né? Inclusive arrebentando ali com fundos imobiliários com alavancagens absurdas. E aí? Ah, mas não se esperava. Ué, não são profissionais, né? Não deveria acontecer. Errar é uma coisa. Fazer um fundo ter a sua cota de 100 e lá para 20, 30 reais por erros, aí já é outra história, né? Não é uma questão pontual do mercado, né? Então veja que os profissionais também erram, então não fique com medo de errar, né? Estude que você não vai passar por esse problema lá na frente, depois de estudar bastante. A diversificação do investimento, ao comprar com um único fundo uma cesta de ativos. Olha, eu já vou mostrar sobre a carteira do fundo, do HFOF, convenhamos, está longe, mas longe de ter uma diversificação de investimento aqui, tá? O acesso a investimentos exclusivos que não são distribuídos ao público em geral. De fato, tem muitas vezes, inclusive eles têm na carteira deles aqui um fundo imobiliário, ou são dois, que é para investidor qualificado, então uma pessoa física que não conseguiria comprar. Só que, de novo, já vamos falar e vamos ver quais são esses fundos de investidor qualificado ali, que se de fato é um diferencial para eu comprar o HFOF, né? Eu não vejo assim. Né? A possibilidade do ativismo pela gestão, de forma a ser resultado adicional. Aí vem uma questão, né? O teu foco, ele está em renda passiva, em acumular renda para receber uma aposentadoria? Então esquece isso. Você vai comprar o quê? Bons fundos imobiliários, você vai acumular ano após ano, mês após mês, certo? Acumulando cotas, acumulando renda, para lá na frente você se aposentar, ou então ter um complemento de renda aí com os fundos imobiliários. Você não precisa ficar girando, você não precisa de uma gestão ativa. Que é o meu caso, eu não tenho uma gestão ativa na minha carteira. Eu não compro fundo imobiliário para ter ganho de capital. Então meu foco está na renda passiva. Né? E se você faz aportes pequenos, já vou te dizer aqui também, esquece essa questão de girar a carteira. Eu falo isso em outros vídeos aqui no meu canal, basta procurar ali, mas esquece isso, tá? O teu foco tem que estar na renda, né? Se você faz aportes maiores, aqui estamos falando de 10, 20, 30 mil por mês, faz sentido de repente você buscar ter um pedacinho da tua carteira ali para buscar o ganho de capital, tá bom? Aí vamos lá, né? Aqui é outro ponto que merece assim um destaque, né? Considerando o patamar de desconto sobre o valor patrimonial em que os fundos de fundos negociam atualmente, é possível que o investidor possua um retorno superior do que comprando os ativos individuais já descontados as taxas. E ele dá um exemplo aqui. Por exemplo, comprar o HFOF no fechamento de fevereiro, o investidor conseguiria obter um dividend yield de 12,5% no ano, superior aos 10,5% que seria obtido comprando diretamente os ativos que o fundo tem. Isso aqui é e não é uma verdade. Vai depender da carteira, aliás, dos fundos que você vai comprar. Por exemplo, um yield aqui no HFOF de 12,5%. Se está pagando esse yield aqui de 12,5%, é porque o fundo está com uma cota mais descontada, com o dividendo que ele está pagando, o fundo imobiliário está te entregando, então, esse 12,5%. E nos fundos, diretamente nos ativos que compõem a carteira do fundo, eles estão um pouquinho mais caros, e aí comparando ao dividendo que está se pagando, você teria um yield menor. A questão é a estratégia, aquilo que você quer para a tua carteira. Você quer uma renda passiva, como eu falei, vai direto nisso aqui. Não faz sentido se preocupar com esse yield aqui. Por exemplo, eles têm aqui, já volto para falar mais sobre isso aqui, eles têm aqui dentro, veja só, o RBVA, certo? Então o gestor traz aqui que se você comprar o HFOF, você tem um yield aqui de 12,5% no ano. Se a gente pegar aqui, por exemplo, o RBVA, deixa eu só abrir aqui, você vai ter o mesmo yield de 12%, já que o fundo está também com a cota significativamente descontada. E aí você consegue um yield também de 12,5%. Dá uma olhadinha aqui. Olha só, o yield aqui de 1,07%. Então, se esse yield permanecer aqui, você recebe um yield no ano aí dos últimos 12 meses, 12,07%. Deixa eu até ver se nós temos aqui a questão dos dividendos. Vamos ver aqui. Aqui, ó, os últimos 12 meses.
em relação ao valor da cota, né? Atual. 13,64. Quer dizer, com o RBVA, você tem até um retorno maior aqui que você teria comprando o HFOF. Lembrando que o RBVA faz parte da carteira deles. Então, assim, não é bem assim. É por isso que eu digo, tem que estudar o que está aqui dentro. Se os ativos do HFOF fossem negociados pelo valor patrimonial, a sua cota seria 90,56, um potencial de upside aqui de 66, de fato. E aí vem o ponto que eu falei um pouquinho atrás, né? Se você quer buscar um ganho de capital, pode talvez fazer sentido investir no HFOF e aí ter esse ganho de capital aqui, que supostamente vai ter quando os fundos forem negociados ao valor patrimonial. Porque o valor patrimonial negociados ao valor patrimonial, não, perdão, negociados ao mercado. Porque assim, o valor patrimonial dos fundos que o HFOF tem em carteira tende a subir, ok. Mas não é garantia que a cota do HFOF vai subir. Para subir a cota, você já sabe como funciona isso aqui. Não é só para o HFOF, vale para, infelizmente, né, para quase todos os fundos listados em bolsa. A gente precisa o quê? Um dividendo maior. Para o dividendo vir maior, o HFOF vai precisar fazer negociações. Eles vão precisar gerar lucro. E aí eles precisam que, de fato, os fundos que hoje estão bem descontados, que eles têm em carteira, consigam a mercado subir, o que não é uma garantia que vai subir, mesmo com a Selic caindo, já vamos falar disso, por causa da carteira do HFOF. Eu acho que é uma carteira ruim, tá? E aí sim você pode ter esse upside aqui, né? O HFOF, de repente chegar aos seus R$90 ali, aos 100, né? Então, pô, você tem um ganho ali significativo, ok. Mas vai acontecer? Ninguém tem como prever isso, né? Então eles trazem aqui algo que eu achei interessante, a questão aqui do duplo desconto. Eles explicam melhor aí para os cotistas, né, que não entenderam, né? Então, o que eles trazem aqui? Eu vou ler essa partezinha aqui bem rapidinho, né? Quando temos a cota da bolsa do HFOF negociada abaixo deste valor, no 54,48, o desconto fica ainda maior. Os ativos investidos pelo fundo também estão sendo negociados com valores bem inferiores ao seu patrimonial. Mas o que isso significa? Significa que nesses níveis de preço, o investidor está adquirindo diretamente uma posição no empreendimento comercial WT Morumbi a 9.500, no Shopping Vila Lobos por 25.500 o metro quadrado e no galpão Citylog Viracopos por 1.500, comprando através do HFOF. Então eles trazem aqui, você comprou essa participação nesses imóveis aqui através do HFOF, você está pagando um metro quadrado mais em conta, porque o fundo está descontado. E você tem o duplo desconto aqui. Você tem o desconto daqui e você tem o desconto daqui. Se você comprar por aqui, diretamente, por exemplo, no HAA11, certo? Você vai pagar, entre aspas não, você vai pagar o metro quadrado a 11 mil. Comprando o HFOF, você está pagando 9 mil. Então você tem um duplo desconto aqui para chegar no valor real de junho 24, aqui do WT Morumbi, que é de 19 mil. Então aqui tem aqui o upside aqui de 63%. O mesmo vale aqui no shopping. E o mesmo vale no Viracopos aqui, né? Galpão logístico. Então, assim, de fato, nesse quesito aqui, você tem aqui uma chance de ter uma compra mais barata. Mas aí vem tudo que eu falei aqui antes também, né? Isso tudo porque a cota do HFOF ela está bem descontada, certo? E aí vem a questão, você quer comprar o HFOF para ter um ganho de capital ali na frente? Pode fazer sentido. Você quer comprar para ter a renda passiva mensal? Isso aqui não vai fazer sentido, tá? Aí vamos seguir um pouquinho mais. Lembra que eu falei ali do RBVA. Com o RBVA que está na carteira do fundo, você tem um desconto maior. Desconto maior não, você tem um yield maior do que comprando, inclusive, pelo HFOF. A gente desce um pouquinho mais aqui e vamos falar diretamente aqui da carteira. Aqui ele faz a comparação por segmentos, né, como o fundo aqui, o HFOF está distribuído versus o IFIX. Mas vamos olhar para isso aqui. Dá uma olhada nessa participação aqui. 13% logístico no HLOG11. 10% no papel HRC11. 6%, ok, HGBS, beleza, shopping. Lages, HAA11, 4%. 4,3. Aqui um de desenvolvimento, que é para investidor qualificado, que eu falei lá no início do vídeo, né, que a gente não teria acesso. O investidor que não é qualificado não tem acesso a isso aqui, né? Só que vale a pena o HDFOF? Vamos lá, né? Acho que eu deixei o relatório deles aberto aqui.
Não, esse aqui é de papel, acho que é esse aqui, né? Não, logístico eu já fechei, deixa eu ver. Não, também. Ah, esse aqui, né? Deixa eu ver, HDFOF. Vamos descer aqui. Se eu não me engano, é esse aqui. Que eles possuem desenvolvimento, né? É tijolo de desenvolvimento, e tem um prazo definido aqui, né? Que esse público, esse fundo ele vai acabar, já que ele está desenvolvendo, né? Apenas para investidor qualificado. São 4 projetos aqui dentro. A questão é, vale a pena eu investir nesse fundo aqui? Se eu fosse investidor qualificado, que eu quisesse investir diretamente, que eu não consigo ter acesso, então eu vou investir no HFOF para ter acesso àquele investimento ali. Eu não vejo sentido também, né? E aí nós temos outro desenvolvimento aqui, o HDLE11. Só esses fundos que eu citei e deixei em destaque aqui, são 47% dos fundos da mesma casa. Com exceção do HGBS, que eu vejo como um bom fundo, o resto eu não vejo como um bom fundo. Aí fica a pergunta, você está investindo para ter essa tal da diversificação que o gestor colocou aqui, a diversificação do investimento, ao comprar com um único fundo uma cesta de ativos. Você está investindo em tudo, 50% do portfólio em fundos da mesma casa. Faz sentido isso aí? Para mim não faz, né? Aí tem aquela questão da dupla taxação, né? Já que esses fundos aqui, eles cobram uma taxa, certo? E você também vai pagar a taxa no HFOF11. Então assim, para mim, fundo imobiliário de fundos, como eu disse no início, eles vão acabar e eles não vão fazer mais muito sentido, tá? Então assim, se você quer investir para ter um ganho de capital, ok, talvez faça sentido. Mas não se você vai investir R$1.000, R$800 por mês. Mas sim se você investir um valor significativo. Porque senão você também não vai ter um ganho significativo aqui e ainda correndo o risco de supostamente ter. Porque se você compra o HFOF agora, porque ele tem um super desconto e pode trazer um ganho futuro significativo, você está deixando de comprar outros fundos imobiliários que também estão descontados nesse momento. E que você também pode ter um ganho significativo. Né? Um pouquinho talvez menor que isso aqui, ok, mas você vai ter um ganho significativo. Então assim, minha sugestão é que estude bem isso aqui, ó, a participação do fundo, pesquise o histórico do fundo e veja se isso aqui faz sentido. Né? Eu entendo que conforme a gente tem cada vez mais facilidade para buscar as informações que a gente precisa, e para quem busca ter uma carteira de renda mensal sem girar tanto patrimônio, não faz sentido ter os fundos de fundos, tá? Aí você compra, escolhe bem o fundo imobiliário, você compra esse fundo imobiliário e segue com a tua vida ali, sem ficar se preocupando em ficar girando patrimônio, tá?